Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente fui informado por alguns amigos e em particular também alguns seguidores do meu canal do encontro dos 4 cavaleiros embusteiros do Apocalipse protestante. O senhor Lucas Gestas, que bem faz jus ao sobrenome. Gestas, para quem não sabe, é o nome do mau ladrão na cruz, então realmente ele faz jus ao fato de ser um mau ladrão. Claro que aqui é uma brincadeira. Nós temos também o César Cavalcante, o verbo encarnado que falta só excomungar o Papa e inclusive condená-lo ao inferno. O Lucas Banzoli, que parece, sei lá, uma criatura esquisita que se converteu não necessariamente ao protestantismo, mas ao anticatolicismo. E também aquele gordinho chamado João Oliveira. Se a inteligência artificial não existisse, o João Oliveira não pareceria inteligente. E olha que mesmo com inteligência artificial ele não é inteligente. Mas enfim, vamos lá. Os 4 se reuniram para falar do Papa e do papado. Aí vocês imaginem o grau de bizarrices pelos quais esse pessoal se refere ao Santo Padre e agora, no caso, Leão XIV. Eu gostaria inclusive de comentar 2 aspectos. Não tanto do Lucas Banzoli, porque aquilo ali é um busteiro incorrigível, não é um picareta incorrigível. Mas vamos nos focalizar mais em 2 criaturas que, no meu entender, são bastante cômicas. O primeiro caso é o do João Oliveira, que escreveu um livro, Nenhum Caminho Leva a Roma. Eu achei interessante o título porque ele é bastante revelador do pensamento protestante brasileiro. Ou seja, se nenhum caminho leva a Roma, resta saber qual caminho leva a alguma coisa, porque o protestantismo não tem caminho algum. Ou melhor, ele tem vários caminhos e nenhum deles é um caminho suficientemente verdadeiro, suficientemente confiável e assim sucessivamente. Observem os 4 embusteiros do Apocalipse protestante: Banzoli, Gestas, Oliveira, quer dizer, não é meu parente, tá? Por favor. E o tal do César Cavalcante. Eles podem ser unidos para falar mal da Igreja Católica, mas vocês podem ter certeza que, do ponto de vista teológico, eles são absolutamente desunidos. Então eu penso que o João Oliveira realmente faz jus ao papel que o protestante tem, que é só de protestar, de reclamar, de combater a unidade da igreja para viver uma eterna situação de divisões e divisões sectárias. Basicamente isso. É claro que para eles nenhum caminho leva a Roma, porque eles mesmos não têm caminho algum. Eles negam o verdadeiro caminho para se enveredar por falsos caminhos. Então, neste aspecto, eu acredito que o João Oliveira foi muito feliz por escolher o título de um livro que, segundo dizem as más línguas, é plágio. Então, observe o nível cultural e intelectual deste ilustre apologeta de fancaria protestante. Mas nós temos também o Lucas Banzoli, que escreveu um outro livro que, se serve para alguma coisa, eu digo que nem é para papel higiênico, porque pelo menos eu acho que a nossa bunda precisa de algo mais luxuoso, tá? Que é aquele livro horroroso chamado Em Defesa da Santa Escritura, que é um conjunto de falsificações, de distorções, de empréstimos completamente falsos da patrística. Por exemplo, eu li uma parte desse livro e tinha um trecho em que Banzoli afirma claramente que Irineu de Lyon era a favor da Santa Escritura. É sério, eu fico assim, nossa, não, isso aqui tá de sacanagem, isso aqui é brincadeira do cara. Dizer que Irineu de Lyon defendia a Santa Escritura. Tudo porque ele pegou um trecho isolado do livro Contra as Heresias, e certamente podemos concluir que ou Banzoli não leu o livro inteiro, ou então ele simplesmente catou de algum site protestante, norte-americano de preferência, e enxertou na sua obra, se é que podemos dizer que aquilo é uma obra. E basicamente é isso, é picaretagem do começo ao fim. São Justino Mártir, coitado, homem muito católico, homem muito defensor da tradição cristã, inclusive foi martirizado em nome da fé cristã, da fé católica, e depois, do nada, vem um embusteiro como Banzoli dizendo que ele é a favor da Santa Escritura. E assim sucessivamente. Quer dizer,
Esses apologetas são, e isso é uma terminologia que eu acho que é bastante apropriada, eles são fraudulentos nas suas expressões, porque são incoerentes no que diz respeito à realidade. Mas Luca Banzoli também já inventou a história do terceiro Tiago para explicar os irmãos de Jesus. Ele também já inventou uma outra história de que o Concílio de Roma, que é citado pelo decreto Gelasiano, e que foi no final do século IV, se não me falha a memória, acho que envolve o Papa Damaso, ele dizendo que o Concílio de Roma é um concílio fantasma, ele não existiu. Baseado em quê? Baseado, evidentemente, nas vozes da sua cabeça, porque qualquer historiador minimamente sério e qualquer consenso acadêmico afirmaria justamente o contrário. Mas quem disse que Banzoli é realmente um acadêmico? É interessante, esse cara gosta de usar de credenciais acadêmicas, que ele é professor de não sei o que, daquilo é assado cozido, mas a análise dele é completamente parcial. Ele não consegue ser verdadeiramente acadêmico, porque o acadêmico tem que ter um certo crivo de comparação de fontes. Neste aspecto, o Lucas Banzoli está no mesmo nível do Antônio Miranda em matéria de análise histórica. Ou seja, é o terraplanismo puro do cristianismo. E em alguns aspectos, eles até mesmo são convergentes. Justamente porque tanto o protestante como o ateu têm pontos de convergência no que diz respeito a tentar anular em algum ponto a história cristã. E aí vemos o Lucas Gestas. Quem é esse Lucas Gestas? O Lucas Gestas é um protestanto que agora se enveredou por falar de igreja ortodoxa. Mas por que ele se interessou pelo cristianismo oriental? É porque ele acha o cristianismo oriental bonito, esteticamente agradável, a mística oriental realmente elevada? Não, não é por causa disso. É para atacar a igreja católica mesmo. É só isso. O cara pega o cristianismo oriental somente para dizer o seguinte, que a igreja de Roma nunca valeu nada, a igreja de Roma nunca foi importante ou coisa parecida. Até um cristão ortodoxo da gema, como o André Luiz, refutou o Lucas Gestas. E o Lucas Gestas, evidentemente, passou vergonha. Passou vergonha por quê? Porque é um protestante arraia miúda se metendo em briga de gente grande. Porque briga de católico romano e ortodoxo não é briga para qualquer criancinha protestante birrenta. Parem com isso. Parem de querer apelar aos ortodoxos para bater na igreja, porque nem os ortodoxos vão aceitar esse jogo de vocês. Vocês subestimam a inteligência dos ortodoxos. Os ortodoxos, evidentemente, têm muitas broncas conosco, e também nós temos também muitas broncas dele em algum ponto. Mas existe aquela coisa da briga de primos, da briga de irmãos, que no final das contas é tudo briga de parentesco. Você pode ter um irmão que você não gosta, você pode ter um primo que você não gosta, você pode ter vários parentes que você não gosta, mas no final das contas é tudo parente. E com certeza, quando um estranho se mete na sua briga, você não gosta. Não é verdade? Então é mais ou menos isso. Então, briga de ortodoxo e de católico romano não é briga para protestante se meter. Fica aí no teu cantinho, vai resolver as brigas com as trocentas mil seitas evangélicas, fica melhor. Mas é o Lucas Gestas, ele se presta a isso. Se interessou pelo cristianismo oriental, não para realmente conhecer a essência do cristianismo oriental, mas sim, claro, para contrapor a igreja católica, porque a única coisa que os une é falar mal da igreja. E aí temos o César Cavalcante, esse professor de hebraico aí, que no dia desse estava decretando a condenação ao Papa Francisco. Ou seja, o Papa está no inferno. E por que está no inferno? Porque ele é Papa. Olha só que argumento genial. Que argumento, assim, maravilhoso. É a mesma coisa que eu dizer que o César Cavalcante está no inferno porque ele é pastor. É uma coisa assim, de uma irracionalidade, de uma bizarrice, que requer, inclusive, alguns comentários aqui adicionais aos vídeos que eu já fiz. Esse César Cavalcante, além de ele ter falado que o Papa está no inferno porque é Papa, porque defende a idolatria, e claro, eles não definem muito bem o que é esse conceito, por outro lado, ele teve outro vídeo dizendo que o Papa também é o anticristo. E que João, o nosso querido apóstolo amado João, falava de vários anticristos. E que o Papa não somente seria anticristo porque negava o Cristo, como queria substituir o lugar de Cristo, já que o Papa é também chamado de Vicarius Dei, ou seja, o vigário de Cristo, o representante de Cristo. Só que eu fiquei analisando aqui cá com os botões. O Papa quer substituir Cristo? Ou seja, quer dizer que durante 2000 anos de história, Cristo foi apagado em nome do Papa?
Isso não tem o menor sentido. Representar Cristo é diferente de substituir Cristo, viu, pastor? Deixe de ser idiota, porque a sua argumentação é imbecil. Já começa pelo primeiro ponto pelo qual você utilizou. Representar Cristo, até os apóstolos representavam Cristo. Está na Sagrada Escritura. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. O próprio Cristo também falava para os apóstolos: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem retiverem serão retidos. E em particular a Pedro, e aqui nós temos que nos deter pelo fato de que o Papa é o sucessor de Pedro, e isso é histórico, queiram vocês gostem ou não, e vocês vão querer negar, seja apagando a patrística, distorcendo a patrística, enfim, é aquela história. Quando se tem contato com o primeiro livrinho verde da Paulus, que na verdade é o livro dos padres apostólicos, nós vamos observar claramente que Roma, já naquela época, no século I e já no começo do século II, detinha um destaque em relação às demais igrejas, como também havia claramente a ideia de que Pedro e Paulo morreram em Roma, e em particular Pedro deixou uma sucessão apostólica, e que os bispos de Roma reivindicavam essa sucessão. Então isso é a coisa mais óbvia do mundo. Claro que o protestante não vai aceitar isso. E se os apóstolos são representantes de Cristo, como também representando a própria igreja, é evidente que o bispo de Roma, como sucessor de Pedro, ele é um representante da igreja. Ele representa sim o Cristo. Então, quando nós falamos de vicários dei, nós estamos falando de o quê? De um critério de representação e não de substituição. Nenhum papa chega para você e diz que ele é Deus, diz que ele é o próprio Verbo encarnado. Não. A missão dele como papa é defender, né, e pregar a fé. Ele tem que ser o guardião da fé católica, como em comunhão com os outros bispos, também ter o depósito da fé, o munus de ensinar e também o munus de defender essa fé contra as heresias, contra os erros, enfim. Então, querer dizer que o Papa está substituindo Cristo é de uma falta de honestidade intelectual que beira o patológico. Mas isso serve para o público dele, que já está intoxicado dessas mentiras, dessas incongruências, etc. Mas também uma outra pergunta que não quer calar. Já que o senhor César Cavalcante, e aqui eu apresento o desafio, já que o senhor César Cavalcante diz que os nossos papas estão no inferno, e ele está dizendo que são todos os papas, quer dizer, ele não estabelece critérios pessoais de salvação, mas tão somente um critério genérico, claro, porque se aplica ao Papa, pode ter certeza, se aplica também a 1 bilhão e 400 milhões de católicos. Então, 1 bilhão e 400 milhões de católicos, segundo o senhor César Cavalcante, estão no inferno, porque acreditam na fé católica. E se você acredita na fezinha vagabunda do senhor César Cavalcante, evidentemente que você está no céu. O Papa é o substituto de Cristo, segundo o César Cavalcante. Mas o César Cavalcante pode falar em nome de Cristo mais do que o próprio Papa. Mas que maravilha, não? Inclusive excomungar Papa, inclusive dizer que o Papa está no inferno. Mas já voltando à questão, eu pergunto para vocês uma coisa. E eu faço essa pergunta até mesmo para os evangélicos, que gostam de falar mal do Papa Francisco, gostam de falar mal do Papa Bento XVI, começam a criar um bocado, trocentas teorias idiotas sobre o papado. E aí eu poderia alertar você: você não tem vergonha disso, não? Você não tem vergonha desses vídeos ridículos que falam de 8º Papa e não sei o que, blá blá blá. Você não tem vergonha dessas profecias vagabundas e fajutas que esse pessoal tira da bunda? E tem que ser dito mesmo, eu acho que tem que ser bem chulo. É tirado da bunda. É tirado da bunda mesmo. Isso é cagado para vocês consumirem. Você não tem vergonha desse tipo de material, por assim dizer, blasfemo? Porque é blasfemo. Da feita que vocês transformam Apocalipse de João num livrinho de interpretações desconexas, e não somente desconexas, mas um livrinho de futurologia de horóscopos de jornal, eu digo, a fé de vocês e merda é a mesma coisa. Não tem outra palavra, olha. Me desculpe, eu perco a paciência mesmo, porque é uma falta de respeito com a Sagrada Escritura.
Vocês não têm dimensão do sagrado para vocês acreditarem em qualquer aventureiro que agora tem uma profecia pronta para vocês. E o protestantismo, lamentavelmente no Brasil, criou uma indústria nesse sentido. Aí um bando de aventureiros querendo dar uma de investigadores do Apocalipse, e eles mudam de versão sobre profecias conforme as conveniências. Mas já voltando à questão do César Cavalcante, e voltando também à questão dos evangélicos em geral, eu pergunto para vocês uma coisa muito simples. Quais documentos papais vocês leram de algum papa na vida que não seja desinformação, que não seja adulteração e que não seja falsificação da propaganda protestante? Eu pergunto para vocês isso. Um documento do Papa João Paulo II, um documento de Bento XVI, um documento de Paulo VI, ou então mesmo do próprio Papa Francisco. E aqui a gente até coloca a questão do Papa Francisco, porque existe um Papa Francisco das documentações papais e existe um Papa Francisco da imprensa, da mídia e também das facções políticas e religiosas que brigam com a figura em si do papado. E eu posso dizer que não somente são protestantes, são maçons, são ateus, são liberais, comunistas, judeus e até mesmo católicos dissidentes de matriz tradicionalista, e é uma racinha que sinceramente eu cada vez mais detesto. Mas existe uma diferença entre esse Papa público, da mídia, da imprensa, e existe o Papa dos documentos magisteriais. E a gente percebe que são duas coisas diferentes. Não são a mesma coisa. O plano de abordagem é totalmente diferente. E eu posso falar com toda a propriedade de quem está lendo o documento papal, de que, primeiro, o senhor César Cavalcante nunca leu uma encíclica papal na vida para falar as besteiras de que o Papa está no inferno. Porque as encíclicas de Bento XVI, até mesmo do Papa Francisco, mesmo com alguns problemas conceituais que há no seu ensinamento, nós percebemos uma clara dimensão cristológica ali. A gente não vê ali um Papa sendo colocado como centro ou como substituto de Cristo. Muito pelo contrário. Aliás, os Papas se auto-referem como servos dos servos de Deus. Olha só que coisa interessante. Em várias documentações papais você vê isso. Quer dizer, isso é uma mentira e isso é uma picaretagem tremenda. O pior de tudo é que esses 4 cavaleiros embusteiros do coice apocalíptico aparecem numa rádio para falar de assuntos que não têm o menor domínio, entre os quais o assunto do papado. Eu, com certeza, para estudar sobre papas, ou mesmo para consultar qualquer coisa sobre o papado, eu jamais perderia 1 minuto da minha vida ouvindo o César Cavalcante, salvo, evidentemente, para corrigi-lo, criticá-lo, para admoestá-lo e para denunciar os seus erros que são nocivos, não somente para os católicos, mas até mesmo para os protestantes. Porque no final das contas nós percebemos aí, quer dizer, um bando de embusteiros, um bando de picaretas, um bando de falastrões. Nunca leram uma documentação eclesiástica, nunca leram absolutamente nada. Eu estou lendo, por exemplo, Amoris Laetitia. Pretendo dar uma olhada no Laudato Si e muitos outros documentos papais. E eu vejo que, embora existam problemas conceituais em alguns pontos, por exemplo, da exortação apostólica Amoris Laetitia, mas esses problemas não são coisas do outro mundo que esse pessoal exagera, porque existe um conteúdo geral que, no meu entender, é muito bom. Eu não vi nada demais assim, de tão assustador assim. Tá? E o pior é que se imputava ao Papa Francisco coisas que ele jamais defendeu, como, por exemplo, o casamento gay, a agenda LGBT, a agenda woke. Ele nunca defendeu isso, nunca defendeu. Em várias declarações ele se colocou claramente contra. Mas a título de calúnia, de difamação e até tentativa de desmoralizar a Igreja Católica, essas pessoas se utilizam desses expedientes, inclusive o Sr. César Cavalcante. Se o Sr. César Cavalcante lesse um documento papal na vida dele, sobre doutrina, sobre fé, sobre assuntos sociais, no caso a doutrina social católica, eu diria para ele aqui, se ele um dia perder tempo me ouvindo, ele teria vergonha. Vergonha de ter sido tão desonesto, tão safado. E isso porque eu não estou falando do Lucas Banzoni, porque o Lucas Banzoni já é um cara meio doente mesmo. Ele já é mais perturbado de todos ali. Já o João Oliveira é uma anta. E o Lucas Gestas é o sonso.
É os sons. Sabe, aquela coisa, aquele risinho. Cuidado, cuidado. Mas é isso. Eu só queria realmente deixar as reflexões para vocês e para afirmar também para esses 4 paspalhos e muitos outros que estão por aí. Sim, todos os caminhos levam a Roma e vou mais além. A morte do Papa Francisco e a ascensão do nosso Santo Padre Leão XIV mostrou claramente isso, e isso é um caroço na garganta de muitos protestantes por aí. Então, um grande abraço.